Zeca, tô horas para te Ao dizer. vivo? Zeca, Foi. tô horas para te dizer que eu não consegui ainda fazer o negócio da CRM, mas eu já fiz o painel de marcadores, eu já sei o que fazer, mas eu não cheguei lá. Daí hoje eu estava montando a apresentação, daí eu pensei, o negócio da CRM, e eu tenho tudo, eu já tenho uma tabelinha, eu vou te mandar depois. Hoje eu vou te mandar, Tá porque bom. hoje termina minhas coisas mais, assim, urgentas. Perfeito. Daí vai que dá um negócio desse, né? Estamos ao vivo. Estamos no ar? Perfeito. Olá a todos. Vamos iniciar mais um Imunotalks, mais um evento da SBI, né, que a gente tem vendo, fazendo esse evento a cada 15 dias. Né? O evento começou em setembro, já tivemos vários eventos. E hoje é um prazer ter como palestrantes, né, a professora Cristina Bonorino e a professora Denise Fonseca, que vão falar para a gente aspectos que no final a gente não fez uma combinação, mas no final eu consegui fazer um título legal, porque parece que uma vai trabalhar com microambiente e outra está trabalhando com macroambiente, até quando a Rafa me pediu qual que seria o título da mesa de hoje, né? Eu falei, vamos esperar os títulos das palestras para a gente organizar direitinho, mas ficou uma coisa legal, né? Que é entendendo os fatores micro e macroambientais, né, como os fatores micro e macroambientais modulam a resposta imune, né? E a gente tem como primeira palestrante a Cris, a professora Cristina Bonorino, né? A Cris a gente já conhece há bastante tempo, certo? É muito conhecida na sociedade. Eu sempre brinco com ela que ela não deu aula para mim porque ela estava de licença, né? E ela acabou de confirmar para mim aqui que ela estava em licença maternidade. Maternidade, olha só. Quando eu estava em Porto Alegre na faculdade, né? Professora de imunologia lá, então na verdade foi o primeiro ano do Moisés, então, porque ele entrou como professor lá e foi a primeira turma dele. Vou falar o ano para não entregar a minha idade. E então a Cristina Bonorino é conhecida na sociedade, trabalha com vários aspectos da imunidade, com imunidade viral, com imunidade tumoral, trabalha com células dendríticas, e o que ela vem trazer para a gente hoje, né, dentro do contexto então do macroambiente, seria o título da palestra dela, Imunidade Viral no Rio Grande do Sul, Lições do Frio. Né? Fiquei curioso com esse título, eu imagino que muita gente está curioso também com esse título, né? Porque é muito debatido, né? Recentemente tem sido debatido, achava-se que aqui no Brasil ia ser uma marolinha a Covid, por causa que aqui ia ser calor, né? Então todo mundo falava isso, e não foi o que a gente viu. Então não tem, pelo menos, né, o SARS-CoV-2 não tem uma relação direta não com o frio, né? Porque senão a Amazônia lá em Manaus nunca teria sido o que aconteceu, o Ceará e assim por diante, né? Então, passo a palavra para a Cris. Obrigado, Cris, por você ter aceito o nosso convite. A palavra está com você. Obrigada, Zeca. Obrigada pela SBI pelo convite. Obrigada a todos. Eu acho engraçado que ele não quis entregar a idade dele, mas ele entregou a minha, né? Falando que eu podia ter sido professora dele. Quase fui, né? Não, vou te contar isso, pessoal, assim. Mas assim, ó, eu trouxe para vocês hoje, a gente estava conversando assim, o que você quer falar? Eu falei, posso falar das coisas do RSV, porque ele falou, tá todo mundo falando de Covid, aqui não é diferente, a gente está trabalhando diretamente com o SARS-CoV-2, mas a nossa história com o vírus, ela vem de um pouco antes, né? Então, eu vou, posso compartilhar, né, minha tela com vocês aqui, deixa eu ver, tá liberado. Vou abrir aqui a apresentação, e eu fiz os slides em inglês, mas a gente vai falar aqui em português, porque é uma coisa bem informal, assim, é mais para os estudantes mesmo, né? Então, a razão pela qual eu digo que são lições do frio é porque aqui é um dos poucos lugares do Brasil que faz frio, né? Então, por isso, muitas vezes a gente acaba se interessando mais, um dos grandes problemas da gente não é tanto parasitoses, como a gente vê em outros lugares do Brasil, mas aqui a gente tem um problema crônico de infecções virais no frio. E por que isso, né? Zeca, já respondendo um pouco da pergunta do Zeca, o que acontece no frio é o seguinte, as pessoas ficam mais dentro de casa, né? Elas ficam em ambientes fechados, elas não abrem a janela. E para o vírus circular, isso é maravilhoso. Então, basicamente, é só uma questão de oportunidade que a gente tem e de maiores infecções, né?
Então, tem toda uma cultura aqui, faz tempo que a gente trabalha com isso. E isso, preparando uma outra apresentação para outra coisa, eu me lembrei que há 10 anos atrás a gente estava fazendo o congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E o tema que eu propus para a sociedade naquela época era imunidade viral. E o pessoal falou, não, mas a gente não trabalha com vírus no Brasil. Foi muito engraçado isso, lembrar disso hoje é muito engraçado, né? E eu fico feliz que hoje um monte de gente está trabalhando com vírus, não por causa dos vírus, né? Mas porque eles existem e porque a gente precisa entender como é que isso funciona. Então, isso é muito engraçado, assim, eu me lembrei assim, gente, eu me lembro desse debate, e que bom que hoje está todo mundo na mesma página, sempre vai ter um vírus, né? Esse era o meu argumento, e estamos aqui hoje. Então, o que eu queria falar com vocês é a importância de estudar a imunidade viral, porque os vírus, eles coevoluem com os seus hospedeiros, existe um processo de coevolução. E os vírus, eles se adaptam aos hospedeiros, então, né, ao longo das gerações. E essa adaptação, ela envolve a interação com o nosso sistema imune e como é que o vírus faz para conseguir atalhos, né, para nos infectar. E o que acontece é que o sistema imune reconhece e responde para os vírus, né, tanto com respostas inatas como respostas adaptativas, mas durante essa adaptação dos vírus, eles vão achar maneiras de subverter a resposta imune. Então, como eu digo, sempre vai ter memória sendo gerada, né? Hoje esse debate tá grande, assim, a gente se infecta, tu vai gerar memória. Contudo, essa memória nem sempre é muito boa, né? Então, o que acontece com os vírus respiratórios, e principalmente aqui a gente, né, discute isso bastante com os médicos, os pediatras com quem eu trabalho, são meus colaboradores, eles circulam e normalmente eles reinfectam os hospedeiros por causa dessa geração de memória que não é muito boa, né? Então, eu não sei por que surgiu esse papo de imunização natural, né, com a questão do SARS-CoV-2, porque a nossa experiência, a experiência de todos com vírus respiratório é que eles te reinfectam mais de uma vez e a memória é ruim, né? Esses vírus respiratórios, eles em geral, na grande maioria, 99% são infecções agudas. Eles geram uma memória que, em geral, é curta, né? Eles são famosos por gerar anticorpos de baixa afinidade, células T de memória que vivem pouco, né? E uma coisa muito importante, que a viremia vem antes dos sintomas. Então, como acontece? O pessoal, né, viu isso para o SARS-CoV-2, parecia que era uma coisa muito nova. Não, em geral é isso. O vírus respiratório está se replicando em ti antes de tu ter sintoma. E essa é uma estratégia de adaptação que permite o vírus infectar mais pessoas, porque ninguém se afasta de um hospedeiro, né, que está bem, né? Então, na verdade, o que a gente tem que estudar é, quando a gente estuda um vírus respiratório, que mecanismos imunes estão sendo afetados e como que eles estão sendo afetados, que é isso que é útil. E isso é muito importante, né? Eu vou dizer isso várias vezes, como eu estava brincando com a Rafaela, da nossa assessoria de comunicação, parece que eu tenho que dizer isso todos os dias agora, mas a infecção natural não necessariamente gera uma grande imunidade protetora, tá? Então, enfim. O vírus respiratório sincicial chegou para nós como um problema de trabalho a partir da nossa interação com os pediatras da PUC, que eram nossos parceiros, um grupo de pediatria muito bom lá quando eu estava trabalhando na PUC. E ele é a principal causa de hospitalização em crianças de menos de 2 anos. Ele é um dos vírus que a gente chama dos vírus do resfriado. E especialmente no Rio Grande do Sul, ele é um grande problema sazonal para crianças e para indivíduos mais velhos, né? Então, por essa questão que eu falei do vírus circular quando está frio e a gente ficar dentro de casa ou dentro de ambientes fechados, né? Ele foi isolado primeiro em 1955 de chimpanzés que tinham doenças respiratórias lá no Walter Reed Institute, que é um instituto de pesquisa do Exército Americano, e depois ele foi isolado de crianças, né, que estavam com doença respiratória séria do trato inferior, ou seja, pulmonar. Ele infecta quase todas as crianças até os 2 anos e mais de uma vez. Tá? Então, no mínimo, as crianças têm esse vírus 2 vezes. Esses são os dados epidemiológicos, nesse espaço de tempo. Globalmente, esse vírus é responsável por 60 mil mortes em crianças internadas no hospital, né, abaixo de 5 anos, isso é anual. E
como o vírus da influenza não pandêmico, né, ele é muito comum em indivíduos idosos e adultos que têm problemas imunológicos. Ele é um vírus envelopado, filamentoso, né, sentido negativo, single-stranded RNA, e da família essa pneumoviridae. Ele é muito parecido com o primo dele, que eu digo que é o metapneumovírus, que causa também resfriado e também, às vezes, bronquiolite. E ele é transmitido através de contato próximo e droplets de aerosol. Isso aqui tudo, agora todo mundo sabe tudo isso. Antes eu falava, vai ficar todo mundo assim, o que é isso? Agora a gente sabe, né? Essa é a vantagem da pandemia. Ele replica na nasofaringe, né? E ele se espalha para os bronquíolos, para os alvéolos no pulmão. E o que acontece é que, em geral, as respostas imunes do hospedeiro, quando dá problema, né? Tem gente que é assintomática, adultos são assintomáticos. Mas nas crianças e nos idosos, ele pode levar bronquiolite e doença respiratória aguda e severa. E tem uma experiência em que tentaram fazer uma vacina de vírus inativado com formalina nos anos 60. E isso levou a um problema de enhancement horrível, assim, foi um desastre, né? As pessoas até hoje falam sobre isso, isso é muito importante para receber. Então, um dos problemas que a gente tem de fazer vacina inativada para vírus respiratório é sempre essa questão do enhancement está muito presente, né? E aqui, numa revisão recente que saiu na Nature, vocês estão vendo a estrutura dele, então aqui está metade dele filamentoso, aqui embaixo vocês têm a ideia das proteínas do genoma, mais ou menos, né? E eu vou chamar a atenção, então, dessa proteína, a proteína F, que é muito estudada, porque ela é importante para a fusão, né, do vírus, e a proteína M, que a gente vai falar porque ela é importante para as células T, tem vários epitopos de célula T, então a proteína F para anticorpos, a proteína M para a fusão, e a glicoproteína também, que é importante para a adesão, né? Então, assim a gente sabe bastante da biologia dele, né? Que vocês estão vendo mais separadinho, assim, numa outra revisão, a proteína F, ela faz a fusão do vírus com a célula hospedeira, que em geral é célula do epitélio pulmonar, né? Ela tem essas proteínas, a me faltou o nome, mas eu já vou lembrar. A SH protein e a M22 protein, que fazem ou apoptose, né, ou transição, ou replicação, são importantes para replicação. A proteína N, que é importante para a encapsidação do genoma, né? E essa proteína SN2, que está envolvida em inibição do interferon do tipo 1. Ou seja, são coisas bem características de vírus que hoje em dia está todo mundo estudando para o SARS-CoV-2, mas que vem do que a gente sabe sobre imunidade para vírus respiratório, que é essa estratégia comum dos vírus respiratórios. Então, aqui está um resuminho de como é que ele faz, ele se liga via proteína G, né? O receptor pode ser a nucleolina ou o CXR1, né? E depois disso, então, ele tem que fazer a fusão, sendo ocitado, ele se replica, né, dentro da célula para depois conseguir a replicação dele é bem na parte apical já da célula, para ele já sair e infectar outras células. E uma coisa importante, né, com tudo isso que a gente sabe do RSV, não existe vacina hoje para o RSV, né? Existe um anticorpo em crianças, que é usado para crianças prematuras, que é o palivizumab, que é um monoclonal que é usado e tem né, ele ajuda realmente quando a criança é principalmente prematura, né? Então, essas questões do potencial de exacerbação, né, do RSV é uma das principais desvantagens hoje. O pessoal tem medo de fazer vacina para RSV por causa desse potencial inflamatório dele que ninguém entende de verdade, né? Então, por exemplo, tem gente que pensa em fazer uma vacina materna, né? Para então a mãe passar os anticorpos para o filho e o filho, então o bebê já nascer com alguns anticorpos. Mas a gente sabe que depois teria que vacinar, né, a criança quando nasce, depois que acabam os anticorpos maternos. Então, não tem muita realmente estratégia fora o que a gente conhece de tradicional para vacinas. E aqui estão as vacinas que, pelo menos em 2017, estavam em clinical trials, algumas delas já terminaram e, assim, elas não foram, nenhuma delas foi maravilhosa. Então, vocês veem do que a gente viu do genoma lá
uma deleção aqui desse gene aqui, M22, do gene que inibe o interferon, ó, então seria essa aqui uma vacina viva atenuada, né? Uma usando adenovírus, que o pessoal às vezes tem medo de usar adenovírus por diferentes questões. Acho que agora a gente, com essas coisas do SARS-CoV-2, a gente vai ter várias informações novas sobre vetores virais e VLPs, né? E tem uma proteína aqui baseada, uma vacina de subunidade proteica baseada na F, duas, aliás. Na verdade, tem mais de uma que não está aqui. Falta mais de duas, faltam mais. Mas esse é só um resumo. Então, de novo, a estruturinha dele aqui que vocês estão vendo. A gente vai falar bastante hoje sobre a proteína F, que é a proteína da fusão, e a proteína M, a proteína da matriz. Uma das primeiras coisas que a gente viu quando a gente começou a trabalhar com RSV, então o que aconteceu foi o seguinte, chegou para nós há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, esse problema dos pediatras, a gente começou então a cultivar o vírus, montar modelos, seja em estudos em humanos, seja em camundongos, né? Tem modelos em C57, em BOB-C, mas assim, trabalhando com humanos, a gente foi uma época que a gente descreveu lá um receptor migratório dos neutrófilos, e quando a gente estava trabalhando muito com neutrófilo, uma das coisas que a gente viu foi que quando a gente tinha a proteína F purificada, essa da fusão, né, essa proteína F, ela via NADPH oxidase, ela induzia a produção de ROS e liberação de NETs, né? Então, foi super difícil publicar esse trabalho, e isso era via TOL4, né, era mediado por TOL4, aqui está mostrando o F ligado no TOL4, mas realmente não é um bom modelo, porque provavelmente isso é uma sinalização via TOL4. Que depende de TOL4. Ninguém acreditava nisso, né? Eu me lembro que eu discuti com o Garcia Sastre, que é o editor da Virology, né? E do Journal of Virology, e ele dizia, não, isso não é possível, não é possível. E a gente acabou publicando no PLOS ONE, e esse é um dos papers que a gente tem super citados, né? E esse mês passado, outubro, saiu na Science, né? Nada menos que na Science, não é nem franquia da Science, um artigo que mostrava que a patologia do RSV pulmonar estava ligado com infiltração de neutrófilos, que se tivesse neutrófilo no pulmão no momento da infecção, tu tinha o resfriado e problemas de bronquiolite também, né? E que isso era mediado por NETs. Gente, olha, sinceramente, são essas coisas que eu digo assim, né? Às vezes a gente está com uma ideia, a gente não tem a capacidade de milhares de metodologias complicadas, e o que a gente tem que fazer hoje, eu me convenci, é ter as metodologias complicadas. A gente precisa de muito dinheiro para mostrar, não adianta só as boas ideias. Mas assim, não me surpreendeu nada, embora não achei esse trabalho super maravilhoso, mas assim, ele é interessante e ele fecha com muitas coisas que a gente viu, né? O que a gente focou, porque a gente não é super especialista em imunidade inata, a gente estava trabalhando com neutrófilo na época por causa desse receptor GRPR, que a gente mostrou que era migratório para neutrófilo, mas a gente estava mais preocupado com memória T, né, que é uma das coisas que a gente trabalha, principalmente também com câncer. Então, quando o pessoal me disse, olha, esse vírus não induz memória, eu falei, ó, ou ele está inibindo a ativação de célula T CD8 protetora, ou ele está mexendo com a memória TCD4, porque a gente precisa de célula TCD4 para regular a resposta de célula TCD8, ou ele inibe a transição de efetora para memória, porque, né, ou ele ativa, o problema dele é CD8 ou CD4, é um problema de transição, né? A gente tentou levantar perguntas que a gente pudesse responder, né? E assim a gente foi montando uma linha de imunidade viral. E finalmente, uma coisa que era muito importante, né? Talvez ele inibisse a geração de anticorpos de alta afinidade, né? E, portanto, células TFH, que são células TCD4, as foliculares helper, né? Que são importantes para as células B fazerem anticorpos neutralizantes. Então, a gente começou a tentar abordar esses diferentes problemas e cada pessoa do laboratório achou uma maneira de abordar isso, né? Então, a Ana Paula Souza, que hoje já tem o grupo dela, é professora da PUC, né? Uma das primeiras coisas que ela fez foi tentar responder essa questão de inibir transição de efetor em memória, né? Que ela, trabalhando com um pentâmero, na verdade, um peptídeo específico de célula TCD8 em camundongo para RSV, ela viu uma coisa muito interessante, né? Ela pensou, a gente estava estudando mTOR também, para inibição de mTOR é importante na memória para tumores, né? Então ela viu o seguinte, que as células TCD8 específicas para RSV
que não protegiam para a memória, na verdade o problema era o seguinte, elas não estavam conseguindo formar a memória TCD8 importante, porque o vírus induzia a fosforilação do mTOR nessa serina aqui 2448, nas células TCD8, e essa fosforilação em geral, ela regula, né, o metabolismo e a sobrevivência das células T. Então as células TCD8 morriam e não viravam células de memória. Então ela mostrou isso, eu vou mostrar só rapidinho, em células, né, em PBMC de adultos, e em lavagem do nariz de crianças que estavam ali no hospital da PUC, e a gente via, então, essa fosforilação dessa serina, esse anticorpo específico, né, a gente viu de diferentes maneiras, eu estou mostrando aqui a fotinho. E aí, se essa era a questão, se a inibição de mTOR era importante, né, o que acontecia era o seguinte, que a gente olhava o RSV, quando infectava essas células, ele, e já em camundongos e em humanos também, eles tinham essa fosforilação, então, dessa serina 2448, e se você inibisse o mTOR com rapamicina, né, não se via mais, então, essa fosforilação, porque estava inibindo o mTOR, e isso levava a um aumento das células TCD8, então, que eram específicas para o RSV. Então, a RSV estava mexendo com um mecanismo bem importante, né, que era essa transição de célula TCD8 efetora para a memória. E a Ana continuou trabalhando com a RSV, ainda hoje está trabalhando, foi ela que montou aqui também os ensaios de COVID, de neutralização, que a gente está usando, está todo mundo aqui no Rio Grande do Sul usando, né? E mais tarde o grupo da Ana mostrou a importância, né, na resistência para o RSV do interferão do tipo 1, que foi um paper que eles publicaram o ano passado, junto com o Marco Vinolo, da Unicamp, em que eles mostraram o seguinte, porque a autora desse artigo é muito legal, a Cristi, ela é uma nutricionista, né, e ela mostrou que ácidos graxos de cadeia curta podiam induzir interferon, né, e isso protegia, né, inibia a replicação do RSV. Então, a gente botar esses ácidos graxos de cadeia curta na dieta desses animais, isso estava ligado, né, estava diretamente ligado à microbiota desses animais, mostrava que, na verdade, esse paper, eu não estou nesse paper, isso aqui foi tudo da Ana, é muito legal esse trabalho. Mas só quis citar porque para mostrar para vocês que ela ainda está trabalhando com isso, com RSV aqui no Sul, mostrou então que ela conseguiu um acetato na dieta diminuir a inflamação do pulmão. Então, eu vou mostrar para vocês vários desses fotos em que a gente olha o pulmão dos animais e tu vê esse monte de célula aqui dentro do pulmão, né? Isso aqui não é para ter, isso aqui é o normal. Tá? O normal é o teu brônquio ser só essa redezinha aqui, porque são tubinhos, a gente está vendo um corte seccional. Tá? Então, o normal é a gente não ver esse monte de célula T infiltrando. O normal é a gente ter poucas células T. Tá? Então, isso é uma história bem bonita que a Ana ainda está trabalhando. Eu sei que eles ainda estão trabalhando e certamente estão usando como abordagem para a COVID-19. Uma outra pergunta que a gente fez foi qual era o papel das células TCD4, então específicas para o RSV. E esse foi o trabalho do Thiago Fazolo, né? E dentro do trabalho do Thiago Fazolo, a pergunta que acabou aparecendo para nós, enquanto ele estava estudando, né, epitopos de célula TCD4 para RSV, foi se a gente podia, e isso é uma coisa que eu estou muito interessada, e eu vejo pouca gente falando nisso, né, eu acho muito importante, se a gente pode desacoplar a vacinação da inflamação. Né? Então, será que é possível a gente desacoplar a geração de uma resposta específica para qualquer que seja o vírus, no caso a gente está pensando num vírus, da inflamação que a gente acha que é necessária para gerar uma resposta forte, né, do efeito adjuvante inflamatório? Então, tem como a gente desacoplar essas duas coisas, né? E aí, o que o Fazolo mostrou foi que se tu vacinasse com um peptídeo que era um indutor de células Treg, isso não só protegia o animal, como ele também diminuía a inflamação pulmonar, né? E isso é interessante porque a abordagem que ele fez, na época a gente estava trabalhando bastante, né, junto com, eu tinha passado um tempo no laboratório do Mark Jenkins e ele tinha montado um método de quantificar as células T específicas de memória para um determinado peptídeo, então isso é baseado, né, tu tem aqui o MHC peptídeo, tu tem um tetrâmero, e tu usa esse tetrâmero para purificar as células T que são específicas para aquele peptídeo, então tu consegue, a gente não está corando elas, a gente está pegando todo o pulmão do animal, por exemplo, e precipitando, né, selecionando
todas as células que são específicas para esse peptídeo. Então, a gente está seguindo o desenvolvimento, né, e a diferenciação dessas células em vivo. E aí, a primeira coisa que o Fasolo fez foi ver qual era a frequência, mais ou menos, dessas células, né? Então, a gente vê aqui que tu tem 223 células específicas para o tetramero num animal que só recebeu poly-IC, que é um toll agonist, que na verdade é o nosso adjuvante, né? E quando tu vacina com o peptídeo junto com o poly-IC, tu consegue expandir essas células aqui para 5.000. Né? E quando tu usa a vacinação com um vírus inativado, RSV inativado, tu vê uma expansão até maior dessas células. Então, é isso que ele está mostrando aqui. Ele está mostrando que essas células têm um fenótipo de memória, ou de precursor de memória, né? Que, inclusive, com o vírus junto, tu tem mais dessas células, né? E que elas estão fazendo interferon. E a outra coisa que ele está mostrando, né? É que tu está tendo indução também de células Treg, porque esse peptídeo ele é descrito como um peptídeo que induz células TH1 e células Treg. E por que isso é importante? Porque tem toda uma literatura que a gente não tem tempo hoje de revisar aqui, de que a patologia do RSV está ligada com uma resposta TH2, né? Que talvez se os neutrófilos explicassem um pouco isso, mas hoje a gente pensa mais em neutrófilo em termos de TH17. Então, realmente, isso aqui é tudo para dizer que a gente não sabe. Mas a gente pensou o seguinte, bom, se a gente induzir uma resposta antagonista a TH1, talvez a gente possa, né, então, diminuir essa patologia. E aí, quando a gente olha nas células do pulmão dos animais, né, quando a gente imuniza esse animal com o peptídeo, esse M209-223, né, que é um peptídeo, então, isso aqui é tudo em camulon, tá, gente? A gente tá falando. Né? Então, tu vê, assim, essa indução de células TCD4 no pulmão específicas, né, e essas células fazem L10, mas tu também tem células que fazem interferon. Né? Então, isso é muito importante, que tu não vê isso. Então, se vocês lembram, a imunização com o vírus inativado, ela gerava muito mais células T, mas elas não são nem TH1, nem produtoras de interleucina 10. Então, quando a gente usava esse sistema agora para desafiar esses animais vacinados com vírus, né, que o vírus está vivo, o que a gente via é o seguinte, que é muito interessante, que eu quero mostrar aqui. A gente está comparando sempre a barrinha cinza com a barrinha preta, né? Então, a barrinha cinza é o animal que foi vacinado com o peptídeo M209, esse que induz células T regulatórias. Então, tu vê aqui a indução dessas células T regulatórias, né, nesse animal. Tu vê a indução das células que fazem interferon gama, mas tu não vê indução de células, né, muito pequena, né, em comparação com que expressam GATA3, né, mas tu vê bastante quando tu induz com o vírus inativado, que isso aqui meio que fecha com a ideia de que a resposta TH2 está associada com a patologia que a gente vai ver. Porque quando a gente vai olhar proteção, né, então vocês veem, quando a gente vacina, então agora uma coisa é resposta, é outro negócio que eu tenho que repetir agora todos os dias para a empresa. Uma coisa é gerar resposta, o que tu der vai gerar resposta. A questão é qual a resposta que protege, né? E a resposta que protege certamente não é a resposta gerada pelo vírus inativado. Vocês estão vendo, ela fazia uma resposta super robusta, mas o animal está perdendo peso, né? E tu tá vendo as células, o vírus ainda replicando, né, no animal, isso aqui no pulmão. Quando tu vacina só com o peptídeo esse M209, os animais até ganharam peso, impressionante isso. Vocês não conhecem esse modelo, mas o animal fica muito magrinho, ele fica muito mal quando ele está infectado com RSV, que seria essa bolinha aqui, né? Então, quando tu infecta. E eles aqui aumentaram de peso, né? E tu não vê replicação viral, né, nesse animal. E quando tu olha no pulmão, então, de novo, ó, a gente olhando, quando a gente tem o RSV com um animal que não foi vacinado, tu vê essa infiltração gigante, aqui, esse monte de célula ali dentro. E quando tu vacina com esse peptídeo, tu não vê, né? Não tem infiltração, não tem inflamação nesse pulmão. Mesma coisa que aqui tu tá vendo, ó, uma inflamação, uma infiltração bastante com o vírus inativado, né? Mas tu não vê esse fenótipo bonitinho, assim, de não ter inflamação que tu tá vendo com o peptídeo. Mesma coisa a produção de muco, que é outro problema da infecção pulmonar, né?
que tu vê esse azul todo aqui é muco, né, no brônquio. E quando a gente vacina com animal, tu basicamente não vê essa linha de muco que tu vê aqui bem grossa, né, que ainda que tu esteja vacinando com vírus inativado. Então, o legal é isso, que o M209 ele está induzindo células TH1, né? Ele está induzindo células IL-10 positivas, mas ele não está induzindo células GATA3 positivas, né? Não está induzindo células TH2. E aí a gente se perguntou o seguinte, bom, será que é porque esse TH1 que a gente está induzindo, ele é suficiente para inibir a replicação viral e essas células que são IL-10, FOXP3, elas não importam, né? Ou será que essas células FOXP3 importam para essa questão de controlar a infecção e impedir a inflamação? Então, a gente usou um recurso que é depletar as células Treg com um anticorpo anti-CTLA4, porque essas células são cheias de CTLA4, a gente sabe que é assim que o anti-CTLA4, inclusive, funciona para câncer, quando a gente trata, né, com anti-CTLA4. E aí o que a gente viu foi que esse tratamento, né, quando a gente tratava os animais com anti-CTLA4, a gente não tinha mais essas células T, e a gente abolia, a gente voltava a ter infiltração do pulmão, não ficava aquele fenótipo bonitinho do pulmão limpo, né? Então, a gente precisa, numa vacinação, esse é meu ponto, levar em conta, não apenas induzir células específicas protetoras, mas também induzir células que regulem a inflamação. E essa é uma coisa que a gente não vê as pessoas falando e pesquisando, e eu acho que esse é um dos pontos principais hoje no desenvolvimento de qualquer estratégia de imunização. E aí, agora, para terminar, vou falar um pouquinho do trabalho do Rodrigo, que a gente recém foi finalmente aceito, porque a gente terminou ele no meio da pandemia, né? Em que a pergunta do Rodrigo Gassen era basicamente se o RSV estava inibindo a formação de anticorpos de alta afinidade. Então, o jeito como funciona se tu tem um vírus, né, infectando, no caso o RSV, infectando o pulmão, é que lá nos linfonodos, né, lá dentro dos centros germinais, tu vai ter primeiro uma interação na periferia, dentro do córtex do linfonodo, tu vai ter as células dendríticas apresentando o antígeno, por exemplo, para as células TFH, ativando essas células TFH, que vão para dentro do centro germinal, e aí fornecem ajuda para os linfócitos B, e essa ajuda tem muito a ver com interleucina 21. A interleucina 21 é fundamental para a formação de anticorpos de alta afinidade, anticorpos neutralizantes, e impedir que o vírus infecte o pulmão, né? Então, uma das coisas que o Rodrigo notou quando ele infectava os animais com RSV era que tu tinha um aumento de PDL1, né? E por que isso é importante, né? Porque as células TFH, elas têm PD1 naturalmente. E esse aumento de PDL1 que acontecia com as células B e as células dendríticas era muito marcante na infecção por RSV, né? Então, o PDL1, em geral, ele interage com o PD1 e ele dá um sinal negativo, né, pelo sinal PD1, para a célula que tem PD1. Essa é uma das coisas que o PDL1 faz, tá? Tem várias, a gente pode fazer um curso sobre PDL1. E a outra coisa que a gente notou é que tinha uma downregulation, ou seja, uma diminuição da expressão do receptor da IL-21 nas células TFH, né, que está aqui, ó, quando o RSV infectava. Então, o interessante foi o seguinte, né, que quando a gente tratava os animais com anti-PDL1, a gente aumentava a expressão do receptor de interleucina 21. Parecia que uma coisa estava conectada com a outra. Então, para nós, parecia o seguinte, né, nesse modelinho aqui, parecia que o RSV, de alguma maneira, estava inibindo a produção de IL-21 e que isso dependia dessa interação aqui, entre o PD1 e o PDL1. De alguma maneira, né, isso aqui estava impedindo que a gente tivesse anticorpos de alta afinidade. Essa era a hipótese do estudo, né? Então, e por que diminuía a expressão de receptor de IL-21, né? Porque ele tem um efeito sinérgico, assim, autócrino, né? A célula TFH faz IL-21 e ela faz, e para isso ela expressa mais IL-21 receptor, né? Então, uma coisa, isso aqui estava sendo provavelmente afetada. E aí a gente viu exatamente isso, que a IL-21 aumentava nas células TFH quando a gente tratava com anti-PDL1. Então, era uma questão dessa regulação da própria célula TFH, né? Mostrando que tinha um potencial aí para a gente tratar os animais com interleucina 21 ou anti-PDL1.
E o que acontece é que o anti-PDL1 e o anti-PD1 foram testados em modelos de RSV e deu um problema sério, até em pacientes de câncer que foram tratados agora com anti-PD1 e anti-PDL1 para vírus, deu um problema de exacerbação que a gente não entende muito bem. Então, para vírus, a gente não sabe muito bem usar o anti-PD1 ou anti-PDL1. Então, o Rodrigo propôs, quem sabe, a gente usa a IL-21 sozinha, né? O que parecia era que o RSV estava interagindo direto com as células dendríticas e não com as células B, porque quando a gente sortava as células, né, a célula B não mudava muito a expressão de PDL1, mas a célula dendrítica mudava bastante, né? E isso a gente conseguia reverter daí com o anti-PDL1 exatamente quando a gente tinha DC junto, mas não quando a gente tinha só células B. Então, quando a gente pensou em tratar os animais com interleucina 21, a gente foi ver, bom, então a hipótese é a seguinte, de alguma maneira o RSV está interagindo com as células dendríticas, né, e diminuindo a expressão da IL-21 receptor e aumentando o anti-PDL1. Então, quem sabe, se a gente tratar com IL-21, já que a gente não pode tratar com anti-PDL1 nem anti-PD1 os animais, a gente trata com IL-21 e vê o que acontece, então, com as células TFH, né? Então, aqui a gente está olhando células TCD4, que são positivas para CD4, negativas para FOXP3, a gente está olhando TFH cells, porque elas são PD1 positivas e CCR5 positivas. Esse é o gate das TFH. No linfonodo drenante, mediastinal, né, e no pulmão. E o que a gente vê, então... Opa, desculpe, essas figuras são quase idênticas. O que a gente vê, então, é que no pulmão tem um efeito bem importante da IL-21 para recuperar, né, as células TFH no pulmão, que são literalmente, né, elas somem quando tem uma infecção por RSV. E, ao contrário, quando a gente olha as células TFR, que são as inibidoras das TFH, né, então seria a reguladora folicular helper, né, essas células, então, é o contrário, né? A interleucina 21, no caso, vai diminuir, principalmente no linfonodo drenante, né, a quantidade de células TFR. Então, ela está diminuindo a inibição específica das células TFH, porque uma regula a outra. E esse aumento de células TFR no pulmão podia ser uma coisa que a gente chama de tertiary lymphoid structure, TLO, em que a gente vê uma organização, então, das células no tecido, isso aqui é dentro do pulmão, né? Marcado com GL7, ou seja, está marcando um mini centro germinal que se organiza no tecido durante a infecção. Então, quando tu tem um RSV, tu não vê isso, tu não vê célula TFH no pulmão, elas somem do pulmão. Mas quando tu trata com interleucina 21, tu vê essa resposta sendo recuperada e não apenas isso. Ela está funcionando para fazer anticorpo de alta afinidade. Né? Então, a TLO no pulmão é um sinal, em geral, ela está ligada a uma resposta forte. Para câncer também ela está ligada a uma resposta forte. Então, isso parecia ser um bom sinal. Né? E o legal foi isso, que a gente viu, assim, os sinais de anticorpos, né? A interleucina 21 vai recuperar tanto o título de anticorpo total no BAL, que é o lavado broncoalveolar, né, dos animais aqui, a IgA também, tanto a IgG como a IgA, isso aqui é no BAL, né, tu vê. A IgG no soro, né, a anti-F, que é a proteína F, então esses anticorpos seriam neutralizantes. A gente não mostrou em ensaio de neutralização, mas a gente mostrou daí depois em vivo, né? Quando a gente trata os animais com IL-21, a gente aumenta a avidez, né? E quando a gente trata os animais, então, com o soro dos animais que foram tratados com IL-21, tu protege esses animais, né, da infecção pelo RSV, que está aqui, ó. Quando a gente trata os animais, né, com o soro dos animais que foram tratados. Então, tu vai diminuir também a quantidade de RSV cópias no pulmão. Então, esse é um resuminho do que eu falei para vocês, dos nossos trabalhos. O RSV afeta a resposta imune do hospedeiro por múltiplos mecanismos. Os neutrófilos contribuem para a patologia pulmonar, isso está bem comprovado hoje, né? O interferon do tipo 1 é crucial para o controle da replicação do RSV. O RSV vai inibir a resposta de memória TCD8 via fosforilação do emitor naquela serina.
A vacinação com os peptídeos de RSV que induzem células T regulatórias é importante para uma resposta forte e não inflamatória, protetora. E o RSV inibe a formação de anticorpos de alta afinidade, inibindo a interleucina 21 e induzindo o PDL1 nas células dendríticas e nas células B. Hoje, o nosso laboratório não consegue trabalhar com RSV, a gente está trabalhando basicamente com SARS-CoV-2, a gente tem esse projeto Covida, que é financiado pelo projeto PROAD do Ministério da Saúde, em que a gente está fazendo análise seccional longitudinal de respostas de indivíduos, né, não só de anticorpos, como de respostas T, em uma pequena coorte de 150 indivíduos. E um dia a gente pode também fazer uma reunião aí para eu mostrar para vocês os resultados também legais. E a gente também ganhou um edital da CAPES, o Fármacos e Imunologia, para produzir anticorpos monoclonais terapêuticos, que é uma vocação do nosso lab. Aqui tem um monte de gente que eu falei, a Ana Paula, né, o Fazolo e o Rodrigo Gassen, que hoje está no MGH, né, a Ana está na PUC e o Fazolo está com a gente. Aqui tem uma outra garotada que está trabalhando com a gente no projeto Covida, mas também estava lá durante os projetos de RSV, alguns são coautores dos papers, e os nossos parceiros médicos aqui, principalmente o Renato Stein, que foi o primeiro café que eu tomei que me convenceu a trabalhar com RSV. E os nossos sempre parceiros intelectuais e às vezes né, realmente parceiros, que é o Mark Jenkins na Universidade de Minnesota, o André Bafka na UFSC, porque foi lá que a gente fez os estudos em vivo, e o Fábio Maito, que é o nosso patologista mora. Aqui está o Lab novo, né? A UFSPA, eu não sei se o Zeca conheceu quando ele estava em Porto Alegre. A gente está aceitando estudantes de doutorado e pós-docs. E aqui está meu e-mail, se alguém tiver alguma pergunta depois para me mandar. E é isso. Espero que eu não tenha passado do tempo. Obrigado, Cris. Passou um pouquinho, mas foi ótima a aula. Obrigado pela aula sobre vírus e ficou bem concentrado com o RSV, que é interessante e é um problema do sul mesmo por causa do frio, mas é um problema em outros locais aqui também. Aqui em Ribeirão eu sei que tem um problema também, embora o nosso inverno aqui não é muito rigoroso, mas passa a ser porque ele acaba, o nosso inverno aqui em Ribeirão, que não é inverno, ele casa junto com a época seca aqui de Ribeirão e época de queimada de cana, e tem a fuligem da cana, e o pessoal aspira essa fuligem de cana, e aí tem esse efeito, acho, dobrado, talvez tenha até uma própria inflamação aí que piore, né, piora a infecção, genética e tudo mais, né, pode ser que tenha um agravante aí. A gente tem algumas perguntas para você, eu vou passar aqui. A Karina Bortolucci fez uma pergunta: qual seria a estratégia vacinal ideal para induzir IL-21 junto com a resposta imune aos vírus? Eu acho que a gente não pensou em vacinação com a IL-21. A IL-21, para nós, a gente pensou em tratamento, né? Então, acho que esse é uma pergunta boa da cá. A gente quer, primeiro, mostrar em humanos que a IL-21 vai ter um efeito realmente, né, de recuperação nas crianças, ou talvez em idosos. A gente precisa começar com idosos, não em crianças, né? Então, depois que a gente fizer esse pequeno clinical trial, eu acho que a gente pode daí pensar em como induzir interleucina 21. Não é simples, mas uma maneira, né, interessante seria como que a gente vai fazer para induzir principalmente células TFAGE, que é uma coisa cara, que ninguém sabe fazer, tá? Não se sabe como é que se faz isso, tá? Então, fica aí o desafio. Tem uma pergunta também, perguntando o que faz o palivizumab, que você citou. O palivizumab é um monoclonal antiproteína F, que ele é um neutralizante que inibe a fusão do vírus com o epitélio pulmonar. Dessa maneira, então, ele não deixa o vírus, né, entrar na célula. Anticorpo neutralizante, então. Anticorpo neutralizante. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para você, que eu fiquei bem curioso, cai um pouco na minha área, de célula T reguladora, que eu gosto bastante. Você tem uma ideia de como que esse peptídeo, como é que esse peptídeo ele faz para direcionar essa resposta? Seria TH1, um pouco de Treg e não mexer em TH2, né? É curioso isso, né? Você fazer esse drive, né? Eu não sei se tu estava naquele congresso da SBI que foi lá naquela cidade de São Paulo, que parece Gramado, eu sempre esqueço o nome. Campos do Jordão?
Campos de Jordão, em que o Jenkins mostrou esse paper, que é um paper da Cell, que foi onde ele primeiro mostrou isso, né? Quais são os sinais que dirigem a diferenciação do linfócito T antígeno específico. E ele mostrava isso, que quando tu imuniza com um determinado peptídeo, tu tem uma população de células, né, que se expande esse clone e algumas vão para um fenótipo e outras para outro. O que ele mostrou naquele artigo, que eu acho que continua valendo, é que é o sinal pelo TCR e a disponibilidade de antígeno que vai distribuir essas células por esses fenótipos. Mas se tu pega uma população inicial de um clone, ele sempre vai expandir mais ou menos na mesma proporção, dependendo daquele antígeno, né? Por isso que nos faz pensar de disponibilidade. E é uma coisa que independe das citocinas, não tem nada a ver, a citocina é constante, porque a gente sempre pensava que a diferenciação era o sinal 3, né? E de acordo, nunca mais na minha cabeça foi a mesma coisa. Então, o que tu usa para imunizar é importante para o fenótipo que tu vai diferenciar, né? Não são tanto as citocinas, mas o antígeno, né? Que volta para a pergunta da Cá, qual seria o antígeno bom para ter feito? Ninguém sabe isso, bem legal. Legal. A gente tem outras perguntas aqui, faz tempo que eu não vejo ele, o Rafael Sanguinetti. Ele coloca aqui, TLO são conceitualmente agregados de célula B, e células B são moduladas por IL-21. Podemos comentar sobre o papel da célula B em TLOs e em resposta a IL-21? Então, o que tu tem ali naquela TLO são as células B se organizando como se elas estivessem numa arquitetura de centro germinal para fazer o que elas fazem, que é proliferar, interagir com um antígeno, né? E proliferar e, dessa maneira, se diferenciar em células produtoras de anticorpos de alta afinidade. Então, acho que no tecido, isso automaticamente depende das células T, com certeza, não são só células B que tu tem ali, né? E embora nesse trabalho a gente não tenha diferenciado isso, extraído as TLOs, para nós é muito importante mostrar que elas estavam lá. Em pacientes de câncer, isso está especialmente ligado, principalmente no pulmão, paciente de câncer de pulmão, que quando tu trata com anti-PD1 e tu trata com anti-CTLA4, tu induz TLOs. E isso está diretamente ligado à recuperação da resposta T antitumoral, né? Então, o que a gente acredita que as células B estão fazendo é produzindo os anticorpos que a gente vai ver depois no BAL, né? Nós não mostramos isso nesse artigo, né, que acabou ficando um artigo pequeno. Eu disse para o Rodrigo, se a gente tivesse publicado esse artigo hoje, ele tinha chamado muito mais, né, começado com esse artigo hoje, podia ter ido para uma revista bem maior de impacto. Mas a gente está contente que ele está out e que a gente pode depois, né, fazer. Um beijo para o Rafael, saudade. O cara que identificou o GRPR como migrador. Tem outras perguntas, mas a gente está um pouco estourado do tempo, eu vou fazer uma última pergunta. Eu não sei se, acho que a Cris... Tá, voltou. Ai, desculpa que eu passei do tempo, tá? Não tem problema não, mas a ideia é conversar, então a ideia não é só a apresentação, eu acho que é legal a interação, né, pessoal. Claro. Da sua xará, Cristina Ribeiro, aqui da Faculdade de Farmácia, e também da SBI, da gestão. A Cris pergunta, uma vez gerando Tregs, a resposta a outras infecções pode ficar comprometida? Então, como vocês pensam em direcionar os estudos agora na pandemia? Pode haver co-infecção com SARS-CoV-2? Então, essa é uma pergunta sensacional e eu vou te dizer assim, não tem uma resposta para ela, tá? Porque a questão é, ninguém sabe qual é o papel das Tregs antígeno específicas. A gente está gerando uma Treg específica para um antígeno, né? Nessa imunização. O que esse antígeno tem a ver com a função que ela desempenha? Como que funcionam as interações locais no tecido, né? Para que essa célula ela está inibindo só células específicas para aquele antígeno? Ninguém sabe isso e provavelmente não. A gente não estudou isso, mas tem outros estudos que tentam estudar isso. Só que assim, ó, é muito difícil as pessoas concordarem hoje, o field, se tu está estudando Treg, tu sabe isso, né, Zeca? Em o que é um antígeno específico para uma célula Treg. Até porque ele não é exclusivo da Treg, né? Como eu acabei de mostrar, o mesmo antígeno gera TH1, gera Treg, né? E até umas TH2. Então, como é que isso funciona? É uma das coisas mais difíceis de estudar, é a diferenciação de Treg e a ação de Treg no tecido, né? E a gente está só arranhando a superfície. Desculpa Legal. não ter uma resposta para ti, mas ninguém tem, viu? É bem legal isso. Legal, só uma ideia, assim, mas depois a gente pode conversar, mas tem uns trabalhos do Kushro e de alguns outros que mostram que uma subpopulação de Treg que expressa TIGIT, parece que ela tem uma maior propensão, maior afinidade em inibir
células TH2, né? Então, assim, essa subpopulação de Treg e Tigit positiva parece talvez você possa olhar se essa célula está aumentando nesse seu Olha modelo. aí, é verdade. Legal. Obrigado, Cris, novamente. E com isso a gente agradece a Cris e passa para a próxima palestrante, a Denise Fonseca, professora doutora lá do ICB de São Paulo, Departamento de Imunologia. A Denise, a gente foi mais ou menos contemporâneo, né? Eu acho que, né, mais ou menos, a gente peguei uma época ainda, um pouco antes de sair para o pós-doc, a Denise estava lá fazendo pós-graduação, a gente se conhece há tempo. É uma jovem pesquisadora, muito produtiva, foi para fora, produziu bem, voltou para cá, montou um lab, está fazendo coisas muito legais também. E trabalha nessa área de mucosal immunology desde o mestrado, continua, foi mudando um pouco, acho que ela vai trazer isso aí para nós, eu não vou me atrever a falar nada de spoiler aqui, porque acho que ela vai fazer uma coisa bem legal, como sempre. E ela veio falar para a gente de... eu perdi aqui, me desculpa. O título, porque é em português agora. Ela vai falar de interações mesentério e microbiota na saúde e na doença. Obrigado, Denise, por ter aceito o nosso convite. A palavra está com você. Muito obrigada, Zé, que eu gostaria de agradecer a SBI pelo convite, a você pelo convite, essa oportunidade. É difícil falar assim depois da crise, né? Um trabalho tão bonito, tão legal, um tema tão relevante, mas a gente faz o possível. Eu vou compartilhar, então, a minha tela. Só um instante. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim? Sim. Então, como o Zeca disse, eu vou falar um pouquinho das interações que acontecem do sistema imunológico. Eu tinha preparado uma apresentação inicial mais focada em microbiota e hoje de manhã eu mudei tudo, acabei desviando um pouco da microbiota para a regulação do sistema imune, que é o que a gente tem feito ao longo dos 2 últimos anos, que foi quando eu comecei o meu laboratório oficialmente aqui na ECB, né, o meu grupo, então é o comecinho do nosso trabalho. Então, os tecidos de mucosa, os tecidos de barreira, né, incluindo aí pele, trato gastrointestinal, cavidade oral, urogenital, trato respiratório, são sítios que são extremamente expostos ao ambiente, né? Então, eles são muito expostos a todo tipo de fator ambiental. Então, a própria microbiota residente, mas também a fatores modificadores como a dieta, no caso do intestino, cosméticos que a gente coloca na pele, poluição que a gente respira todo dia, né? Alterações nas condições de higiene, uso de antibióticos e principalmente a infecção, né? Então, hoje a gente está aqui vivendo uma situação atípica, né? Fazendo um seminário online, todo mundo em casa, pelo menos a maior parte das pessoas, por causa de uma infecção, por causa de um novo patógeno que chegou aí e a gente está aprendendo a lidar com ele. E não só a gente, nosso sistema imune da nossa mucosa está aprendendo como responder a esses patógenos, e é por isso que a gente tem que entender como esse sistema funciona, como a gente manipula esse sistema, seja para fazer uma vacina, como a Cris acabou de falar, seja para fazer um tratamento, seja para entender a suscetibilidade a uma doença, para poder melhorar as condições de vida da população em geral, né? E esses tecidos, eles estão expostos, então, a uma microbiota residente. E essa microbiota, eu não vou falar muito, mas ela é específica para cada barreira, né? Então, a gente sabe que a composição dela muda de acordo com o tecido de barreira que a gente está falando. E ela, na verdade, proporcionalmente, ela representa uma carga genética 10 vezes superior à carga do nosso próprio genoma. Então, é muito mais gene do que o nosso próprio número de genes, é aproximadamente um pouco mais da metade do número de células que o nosso corpo tem, e são micro-organismos que não são simplesmente passageiros, né? Eles não estão ali sentadinhos em cima das nossas mucosas, usando a nossa comida, usando o nosso corpo como hospedagem. Eles interagem ativamente com o nosso sistema imunológico, com o sistema neuroendócrino, dá sinalização para o tônus imunológico, para uma série de funções fisiológicas. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que essa microbiota ela está justamente na porta de entrada para os patógenos. Então, vamos falar aqui agora de intestino, mudando de mucosa, né, de pulmão para intestino. No intestino, por exemplo, os patógenos eles vão dividir exatamente o mesmo espaço
que as proteínas da dieta e também que os antígenos comensais. Então, toda vez que eu tenho um episódio infeccioso nessa mucosa, eu vou ter a ativação de uma resposta inflamatória e a tendência, na maior parte das vezes, é que essa inflamação volte à homeostase. Então, esse sistema imune da mucosa, ele é tão especializado e a gente só sabe que ele funciona muito bem no dia que ele funciona mal. Mas o tempo todo ele está respondendo a patógenos que a gente nem sabe que entraram ali, inflamando, retornando à homeostase, sem comprometer a tolerância a esses elementos ambientais. A dieta, por exemplo, os micro-organismos comensais. No nosso laboratório, o que a gente tenta entender é o que acontece quando isso dá errado, que é justamente quando a gente percebe o nosso sistema imune na mucosa. Então, qual é o impacto dessas infecções nas barreiras para a homeostase desse sistema imunológico? Então, a gente tenta entender como isso atua no surgimento de alergias, de doenças inflamatórias crônicas, como doença de Crohn, doença inflamatória intestinal, falhas em responder a vacinas orais, desenvolvimento de doenças metabólicas. Então, hoje eu vou falar um pouquinho disso aqui e um pouquinho de como esse sistema é regulado. Então, para funcionar desse jeito bonitinho, inflama, retorna a homeostase, inflama, retorna a homeostase, a mucosa intestinal ela tem uma série de mecanismos de barreira. Então, o primeiro mecanismo, eu não vou me estender muito nisso, porque a gente está sempre vendo isso, né? São as barreiras físicas, então são os epitélios, as junções intercelulares na camada epitelial, a produção de peptídeos antimicrobianos pelas próprias células epiteliais que produzem um monte de outras coisas, de outras moléculas que vão combater patógenos, mas que também vão segregar a microbiota do epitélio. Então, quando a gente pensa em microbiota, a gente imagina aquele monte de bactérias exatamente em cima do epitélio. E, na verdade, a microbiota, a da pele, a do pulmão, a do trato gastrointestinal, urogenital, ela está segregada do epitélio por uma camada de muco secretada por células caliciformes, na qual também são contidos, ancorados esses peptídeos antimicrobianos e anticorpos. Então, no caso do intestino, principalmente anticorpos IgA, mas também IgG, que muitos deles, inclusive, são específicos para a microbiota, que mantém essa segregação. Passando por essa barreira física, existe uma barreira que eu gosto de chamar de barreira ativa, que são as células clássicas do sistema imune. Então, são as células canônicas das mucosas. Então, no intestino, a gente tem células dendríticas especializadas. Alguns dos subtipos de células dendríticas intestinais, elas são exclusivas do intestino, a gente não encontra em outros tecidos do nosso corpo, justamente porque elas são especializadas em induzir os linfócitos canônicos, tá? Que para a mucosa intestinal são principalmente as células TH17, e as células T reguladoras. Então, Treg, TH17, linfócitos B produtores de IgA são as respostas clássicas de intestino. Mas em determinadas condições a gente também vê indução de outros padrões de linfócitos T. E hoje a gente sabe que a microbiota é essencial para dar a instrução para essas células dendríticas induzirem essas células clássicas, dessa resposta imunadaptativa da mucosa. Uma microbiota saudável sustenta essa resposta imune canônica. E o conceito que eu quero trazer para vocês hoje é uma segunda camada dessa mucosa, dessa barreira da mucosa intestinal, que é o mesentério. Tá? Então, o mesentério, aqui nessa imagem, durante muito tempo ele foi muito negligenciado, né? É uma gordura que tem ligada ao intestino. Muitas vezes era isso assim que a gente se referia ao mesentério. Vamos coletar intestino, remove aí essa gordura, porque isso daí não importa. Mas, na verdade, essa gordura que está associada ao intestino, o mesentério, ele foi recentemente classificado como um órgão, então ele é um dos mais novos órgãos do nosso corpo. Então, em 2016, nesse artigo publicado no Lancet, ele começou a ser aceito como um órgão. Então, aqui a gente tem uma representação, um desenho dele, um mesentério humano dissecado, né? E o conceito do mesentério. Então, ele é uma coleção de tecidos com base em tecido adiposo, que dá suporte para o desenvolvimento de todos os órgãos abdominais e mantém a conformação física e a continuidade desses órgãos durante a vida adulta. E ele tem, então, segmentos, ele tem porções, ele tem as doenças associadas ao mesentério, então, tumores de mesentério,
alterações metabólicas, ele tem uma série de propriedades, ele é um órgão. Só que esse órgão, ele tem também um componente imunológico muito importante, e é isso que a gente estuda no laboratório. O que é esse sistema imune do mesentério e como ele contribui para a imunidade da mucosa intestinal, para o desenvolvimento de doenças e o que regula esse tecido. Tá? Então, aqui é o mesentério do camundongo. Então, se a gente abrir o intestino de um animal, a gente vai ver, parece uma florzinha, né? Ele é bem bonitinho, ele é bem menor que o do humano proporcionalmente, né? O ser humano tem muito mais gordura nele, o do camundongo é um pouco mais magro. E nessa apresentação de hoje, eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte, a gente está tentando estudar como que esse sistema imune do mesentério é regulado. E na segunda parte, eu vou falar um pouquinho para vocês de como alterações estruturais no mesentério podem levar à doença, alterações estruturais sustentadas pela microbiota. Então, a gente começou a estudar o mesentério, eu comecei a estudar o mesentério durante o meu pós-doc, e desde então eu tenho trabalhado muito intensamente nisso, e o que eu vi lá atrás é que ele tem vasos sanguíneos, né, aqui marcados em laranja, mas ele tem uma malha muito importante de vasos linfáticos que drenam os antígenos intestinais para os linfonodos mesentéricos, mas também fazem a absorção dos lipídios da dieta. E ele tem células do sistema imunológico aqui marcadinhas em verde, as células CD11C positivas. Quando o indivíduo, nesse caso aqui é um camundongo, passa por um episódio de infecção gastrointestinal, os mais diversos tipos de infecção. Isso pode acontecer com limpo, com vírus, com bactéria, com protozoário. Toda essa malha de vasos linfáticos e também de células imunológicas, ela se altera, e isso é independente da infecção do mesentério pelo patógeno. Então, eu não preciso ter um patógeno que infecte o tecido adiposo mesentérico, mas o simples fato de eu alterar a mucosa intestinal, a lâmina própria intestinal, eu começo a ver alterações nessa malha linfática, principalmente linfogeogênese e o aumento de acúmulo de células do sistema imunológico no mesentério. E essas células, ali representadas pelas células CD11C, então as células dendríticas, a gente viu que elas não são exatamente o que tem no intestino. Tá? Então, elas compõem populações únicas e características desse tecido. Então, é um sistema imune mesentérico. E como exemplo para vocês, as células CD11C positivas, as dendríticas, a gente encontra essas células dispersas pelo mesentério, mas também em agregados linfóides, que eu vou falar deles daqui a pouquinho, mas a grande parte delas, se vocês olharem aqui, a grande densidade do verde está associada aos vasos linfáticos, e quando a gente olha bem de pertinho aqui, marcando um vaso linfático, a gente vê uma série de células CD11C positivas expressando ou não a molécula CD11B, e expressando MHC. E quando a gente faz uma imunofenotipagem dessas células, a gente vê, então, que o mesentério ele tem uma composição de células dendríticas teciduais muito diferente daquelas que a gente encontra no intestino e no linfonodo mesentérico. Então, no linfonodo mesentérico, a gente encontra uma concentração muito grande das células CD103 positivas e duplo positivas, CD103 e CD11B, que são as células que migram essas duas populações do intestino para o linfonodo. Mas no mesentério, a gente não tem essa população duplo positiva. Então, ele tem uma quantidade muito maior de células dendríticas CD11B positivas e células CD103 positivas. A gente ainda não entende qual é a função dessas células lá. Se elas conseguem ativar linfócitos T tecidualmente, aparentemente não, elas parecem precisar migrar para um órgão linfóide. A gente ainda não tem certeza se esse órgão linfóide é o linfonodo mesentérico, ou se elas podem migrar para algum outro órgão linfóide. Então, o Caio, um aluno de doutorado no meu laboratório, está estudando essa dinâmica de migração dessas células dendríticas mesentéricas e ativação, priming de resposta imunodaptativa. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, eu não tenho resultados ainda do Caio para mostrar, espero que numa próxima oportunidade eu possa mostrar para vocês. Mas o que eu quero chamar a atenção são esses aglomerados. Então, essas células dendríticas, muitas vezes, a gente encontra em grupinhos, né? Que são os FALCs. Não são grupinhos apenas de células dendríticas. São clusters linfóides associados ao tecido adiposo. Eles existem no tecido adiposo subcutâneo, eles existem no tecido adiposo pericárdico,
mas eles também existem no mesentério. Então, assim, eles já foram descritos há pouco mais de uma década no mesentério. Esse artigo mostrou que eles protegem as células contidas nesses falcos, principalmente as ILCs do tipo 2, protegem contra infecções helmínticas. E o grupo da Yasmin, num trabalho que eu participei, a gente mostrou também que eles protegem contra infecção bacteriana também. Então, esses falcos, eles estão mais concentrados na entrada do intestino, então eles estão na região do mesentério associada ao duodeno e ao jejum, e eles vão diminuindo em número conforme a gente vai na direção do cólon. A gente encontrou que nesses falcos tem células T reguladoras, células TCD4, TH1, TH2, e o que foi mais interessante para a gente é que quando a gente olha os linfócitos T do mesentério, é um tecido adiposo. Se espera que o tecido adiposo tenha uma proporção TH2 muito maior, mas o mesentério essa proporção é invertida. Tá? Então, assim, proporcionalmente, a gente encontra 40%, 50% de linfócitos TH1 para 10% de TH2. Então, ele tem um tônus imunológico diferente dos outros tecidos adiposos. Tá? E aqui, para vocês verem as células dendríticas colocalizadas com essas células CD4. E ele tem uma população imensa de linfócitos B também, que eu não vou falar sobre eles hoje. E a gente mostrou que essas células TH1 que residem no mesentério são células de memória residente, muitas vezes específicas para patógenos intestinais. Então, a Sandy mostrou isso no trabalho dela lá no laboratório da Yasmin. Elas residem ali. Então, se a gente pensar na mucosa intestinal como aquele sítio que tem que inflamar e regular, não é muito inteligente ter todo o seu pool de memória residente ali, que vai atuar imediatamente durante a infecção. Então, elas estão nesses tecidos e elas são recrutadas para a lâmina própria diante de uma infecção secundária ou no próprio mesentério elas produzem citocinas que ativam os adipócitos a produzirem peptídeos antimicrobianos e controlar a infecção de uma forma diferente. Então, ele funciona como um reservatório para a memória da mucosa intestinal, que faz uma conversa metabólica com os adipócitos frente a episódios de infecção. Isso que eu falei. Uma série de outros grupos, desde que a gente começou a trabalhar com mesentério, então todos são trabalhos muito recentes, de 2015 para cá. Mas principalmente a Gwen Randall tem mostrado as alterações desse mesentério durante outras doenças. Então, aqui é o remodelamento do mesentério durante a doença de Crohn. Então, ele muda de acordo com o tipo de doença. E a Luísa, lá no meu laboratório, começou a estudar a inervação desse mesentério. Então, a Luísa, ela fez uma marcação para os nervos, então, marcando tubulina 1 nesse mesentério, a gente encontra uma malha bem densa, de nervos lá, né? A gente consegue ver aqui, olha, bem fininho. Essa inervação ela passa em paralelo aos vasos linfáticos e sanguíneos, mas a gente também encontra ela dentro do tecido adiposo. E aí a gente começou a estudar a conversa dessas fibras com o sistema imunológico mesentérico. E o que a gente viu é que essas fibras elas colocalizam muitas vezes com os vasos linfáticos e também com os falcos. Então, a gente tem aqui a célula CD45 durante um processo inflamatório no mesentério, muito perto desses nervos. E aí a gente começou a estudar o que são esses nervos. Eles seriam fibras adrenérgicas, colinérgicas. E por uma questão de interesse, a gente decidiu investir nas fibras colinérgicas. Então, a Luísa falou, vamos ver se essas fibras são colinérgicas. Então, olhando aqui em Camundongos Reporter, para o chat, a gente vê que o mesentério tem fibras colinérgicas, então algumas dessas fibras são adrenérgicas, uma parte delas é colinérgica. Essas fibras, elas estão próximas dos vasos, mas elas também encontram-se em contato com os falcos, então aqui a gente tem um outro overlay mostrando as fibras próximas dos falcos, então aqui a gente tem um falco marcado com CD45, aqui marcando as células linfóides lá, então a gente vê que essas fibras nervosas passam próximo aos falcos ou dentro dos falcos, então ela faz uma trama dentro do falco, então ela está literalmente inervando aquela estrutura linfóide. A gente tem células imunes produzindo acetilcolina lá, que a gente ainda não tem certeza exatamente quais são. E isso está no mesentério, tá? A gente não encontra esse padrão de inervação no tecido adiposo subcutâneo, nem no tecido marrom. E aqui como controle positivo, mostrando a inervação no intestino, tá? Então, para estudar o papel dessa inervação na regulação da resposta imune no mesentério, o que a Luísa fez
foi usar camundongos, em colaboração com a professora Carla, da Unifesp, foi usar esses camundongos chat knockdown. Então, eles são camundongos knockdown para acetilcolina. E esses camundongos, então, eles têm um tônus de acetilcolina reduzido. Quando a gente começou a olhar o sistema imune mesentérico desses animais, o que chamou a nossa atenção foi que, se vocês olharem aqui em azul, ele tem um aumento massivo de eosinófilos no mesentérico. Tá? Então, assim, de 3 para 17, 20%. E junto com as ILC2, com os eosinófilos, perdão, a gente também vê um aumento aqui em azulzinho das ILC2, tá? Aqui no gráfico, e das células TH2, aqui em verde claro. Tá? Então, e essas células também produzem muito mais interleucina 5 e interleucina 13. Veja, a interleucina 13 é uma citocina de mucosa, que faz muco. E a gente começa a ver essas citocinas sendo produzidas em altos níveis lá no mesentério, na deficiência de acetilcolina. Para verificar se isso era específico da deficiência de acetilcolina e não por causa de uma alteração do animal transgênico, a gente fez mais outros 2 modelos. Então, a gente fez uma vagotomia, então a gente cortou parte do nervo vago, e a gente começa a ver novamente esse aumento, tá, de eosinófilos no animal vagotomizado. É uma vagotomia unilateral, então ela não zera totalmente o tônus colinérgico dos animais. Então, a gente vê o aumento de eosinófilos, a gente vê o aumento aqui de LC2, essa populaçãozinha aqui, então começa a ficar aumentada também. A gente vê que, se a gente fizer uma ablação química dos receptores nicotínicos usando mecamolamina, a gente vê mais uma vez o aumento das células ILC2, então mostrando aqui para vocês 10 vezes esse aumento aqui no gráfico, de eosinófilos, perdão. O mesmo aumento das ILC2, então aqui de 5% para 34%, e mais uma vez o aumento das citocinas de padrão TH2, aqui em azul e cor-de-rosa. Então, mostrando que quando a gente mexe com essa via colinérgica, o tônus TH2 no mesentério aumenta, ele começa a aparecer mais com o sistema, com o tecido adiposo, vamos dizer assim, clássico, né? Com o tecido adiposo branco clássico. E isso, gente, é específico para o mesentério. A gente não vê o mesmo tipo de resposta no tecido adiposo subcutâneo, a gente não vê a mesma alteração no baço, a gente fez intestino também, então a gente não viu alteração no intestino, então o baço está aparecendo no número de LCs, no tecido adiposo subcutâneo também, mas não no mesentério. Então, ela é específica para o mesentério. Mas se a gente lembrar, faz sentido não ter alteração no tecido subcutâneo porque ela não tem inervação colinérgica, mas o intestino tem. E a gente não encontra essa alteração no intestino. Tá? Então, esse é um trabalho em andamento, então o que a gente está tentando entender agora é como isso funciona. Então, será que essa inervação atua diretamente sobre células do sistema imunológico, talvez via receptor nicotínico, bloqueando o tônus TH2? Mas se fosse assim, aconteceria a mesma coisa no intestino, mas não acontece. Então, a gente imagina que exista algo especial sobre o estroma do mesentério, que responde à acetilcolina produzindo ou inibindo, né, fatores que fazem a polarização para TH2. A gente está trabalhando, inclusive, em colaboração com o Zeca para tentar responder essa questão, se esse fator poderia ser IL-33. Estou em busca de estudantes que queiram estudar esse estroma aqui, para entender o que ele tem de especial para bloquear essas respostas TH2 clássicas de tecido adiposo. E a gente quer entender, então, qual é a consequência disso na resposta contra patógenos. Então, a gente ainda está estudando na resposta contra patógenos, mas o que a Luísa estudou um pouquinho foi na resposta metabólica, porque aí a gente tem um tecido que tinha um tônus TH1, e quando a gente tira a sinalização da acetilcolina, ele fica mais TH2. Então, a próxima pergunta da Luísa é, será que, então, esse tecido ficaria mais protegido da inflamação associada à obesidade e responderia melhor à síndrome metabólica? Então, o que a Luísa fez foi dar para esses camundongos uma dieta hiperlipídica durante 20 semanas. E, como vocês podem ver aqui, os camundongos bate nocaute, eles ganham menos peso. Eles apresentam um perfil metabólico melhor, então eles apresentam um metabolismo de carboidrato melhor numa análise calorimétrica. E eles apresentam mais sensibilidade à insulina, aqui no laranja fechado, comparado com essa bolinha preta, que é o camundongo obeso com síndrome metabólica. Então, aparentemente, essa perda da sinalização da acetilcolina no mesentério
que exacerba a resposta TH2, protege contra a síndrome metabólica. E aqui, para confirmar que não era algo relacionado com o background do animal, a gente fez também a vagotomia, tá? E os animais apresentaram o mesmo fenótipo, de menor ganho de peso e melhor resposta à insulina. Então, resumidamente, o que eu mostrei para vocês nessa primeira parte, a segunda parte é curtinha, tá? Eu não passo muito. É que o mesentério, ele é inervado por fibras colinérgicas que estão em contato íntimo com o sistema imune mesentérico, com os FALCs. Essa via controla o tônus imunológico do mesentério, inibindo a resposta TH2 clássica de tecido adiposo branco, e o bloqueio dessa via, então, leva ao aumento desse tônus TH2. E isso melhora a resposta metabólica do indivíduo. Qual é o papel disso durante uma infecção? A gente não sabe. Mas a gente está investigando se isso melhoraria a resposta a bactérias, por exemplo, permitindo com que células TH1 possam residir ali. Então, o que a gente quer estudar agora, e eu estou em busca de estudantes para isso, se isso sustenta, se essa sinalização colinérgica ali sustenta essa memória imunológica na mucosa intestinal, tá? Por permitir a sobrevivência dessas células de memória. E a segunda parte, então, da minha apresentação, é um trabalho também em andamento, tá? Que está sendo desenvolvido pela Bárbara, iniciado pela Miriam no laboratório, é o que acontece para o hospedeiro quando uma infecção danifica o mesentério. Então, eu já tinha mostrado há alguns anos que em modelo de infecção por essa bactéria aqui, e esse Myxodotuberculose é um patógeno gastrointestinal que causa uma doença parecida com a salmonela, de formas graves, mas é uma infecção aguda que o camundongo elimina em 3 semanas, mas deixa uma sequela permanente no mesentério. Se a gente olha o mesentério desse animal por até 2 anos depois que a infecção foi embora, ele tem uma inflamação crônica no mesentério, então os falcos que eram pequenininhos ficam gigantescos. E essa inflamação crônica no mesentério está associada com a translocação de microbiota para o mesentério, então o mesentério passa a ter lactobacillus residindo lá, que sustenta essa inflamação crônica. E o que recruta essa microbiota para o mesentério é justamente o rompimento dos vasos linfáticos mesentéricos. Então, aqui eu tenho um vaso linfático mesentérico íntegro, tá? Corado com um lipídio fluorescente que a gente dá por gavagem para o animal. Então, a gente está vendo aqui os quilomicros sendo absorvidos por esse vaso linfático. E depois da infecção, esses quilomicros vazam por esses vasos linfáticos, tá? Então, o que a Bárbara e a Miriam estudaram foi a consequência disso para o metabolismo do animal. E o que elas viram é que o quilomicro literalmente vaza, tá? Então ele cai na cavidade peritoneal. Então os animais desenvolvem essa citiculose com o tempo. Que é, então, não tem célula imunológica lá, mas tem muito lipídio. E, como consequência, eles têm baixa nos lipídios séricos, com exceção do colesterol. Eles têm menos ácido graxo livre, menos triglicérides e menos glicerol livre. Então a pergunta delas foi o seguinte: será que eles estão absorvendo menos lipídio? Então, se a gente der para esses animais uma dieta cetogênica, sem carboidrato e a base de lipídio, os animais perdem muito peso e morrem. Então, eles não conseguem mais usar esse lipídio. Então, será que eles não estão absorvendo? E eles, de fato, eles não absorvem imediatamente o lipídio da dieta. Então, se a gente fizer uma gavagem nesses animais com azeite de oliva, um animal controle tem um aumento de triglicéridos no soro depois de 3 horas. Mas não um animal que tem essa alteração no vaso linfático. Então, mostrando que imediatamente esses animais não absorvem o lipídio. Mas eles não perdem peso, muito pelo contrário. Com o tempo eles vão ficando até mais gordinhos. Principalmente se a gente der uma dieta high fat para eles. E eles começam a acumular lipídio no fígado e colesterol no sangue. Então, esse lipídio volta, que vazou pelo vaso linfático mesentérico, volta para o corpo por uma via alternativa. Então, a gente está estudando ainda qual é. E ele é metabolizado de uma forma diferente e ele se deposita no fígado de uma forma diferente. Também, em colaboração com o Zeca, a gente foi estudar a consequência disso para o desenvolvimento de doença cardiovascular. E como vocês podem ver aqui, o animal que passou pela infecção e teve essa lesão no vaso linfático desenvolve aterosclerose de uma forma muito pronunciada. Então, isso aqui são aortas de camundongos apoio e nocaute que comeram ração hipercolesterolêmica, mostrando que tem quase que uma oclusão total da aorta quando a gente tem essa alteração no vaso linfático mesentérico. Então, sugerindo que esse tráfego alterado de lipídios da dieta decorrente da alteração no vaso linfático mesentérico causado por um episódio de infecção intestinal que mudou a microbiota e fez com que ela translocasse para o mesentérico e induzisse inflamação crônica, pode estar associado com o desenvolvimento de certos
tipo de doença metabólica, como as doenças cardiovasculares. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a minha turminha, principalmente a Luísa, a Bárbara, a Miriam, que participaram mais ativamente desse projeto, mas todos os membros do laboratório, todos os nossos colaboradores, em especial ao Donato, a Carla Máximo, o Kanashio e o Zeca, que participaram mais ativamente desses dados que a gente apresentou. E eu estou à disposição para perguntas. Obrigado, Denise, pela apresentação, pela aula, muito interessante seus dados, né? Você mostrou 2 trabalhos diferentes, mas eles acabam se integrando com a microbiota e com a mucosa intestinal. A gente tem algumas perguntas com relação à parte colinérgica, daquela primeira sua parte da apresentação, muito bonita aquelas suas imagens do inervação, né? Uma das perguntas que a gente tem é com relação ao tipo de via colinérgica, se você chegou a investigar isso, muscarínica, a sinalização seria muscarínica ou nicotínica naquele local. A gente não sabe ainda, a gente acha que é muscarínica, mas a gente fez tratamento com nicotina, a gente fez alguns tratamentos farmacológicos, ainda não está muito claro, mas a gente especula que talvez ela seja muscarínica, mas não posso dizer com certeza ainda. Eu tenho uma pergunta com relação se por um lado essa resposta mais TH2, né, poderia ter esse efeito protetor, como você mostra no contexto de infecção, né, num contexto de infecção, de alergia alimentar, onde você tem uma colite, né, e você decorrência de uma alergia alimentar, você chegou a explorar isso ou não? É o que eu quero explorar agora, Zé, que eu quero olhar numa infecção TH2 e numa alergia alimentar. Eu acho que esse é um mecanismo, na verdade, regulador, porque aí você sustenta no mesentério a célula de memória TH1 e TH17, que é o que você precisa para a mucosa, mas principalmente a TH1, tem pouca TH17 no mesentério. Então, eu acho que essa conversa com o estroma permite que a célula TH1 resida ali, e elimina essas células TH2 que ali poderiam ser patogênicas, porque a mucosa intestinal está exposta a quê? Justamente aos alérgenos, justamente aos patógenos. Então, você tem que permitir que você tenha um depósito de TH1 e que você segure um pouco a TH2, né? E como o tecido adiposo já é mais prone, mais direcionado para ter essas células TH2 resistentes, então seria importante não acumular uma resposta TH2 muito exacerbada. Então, acabaria funcionando como um tipo de regulação. Legal. Tem mais uma outra pergunta aqui com relação a essa via. Se você tem algum dado com relação a IL-25 também, né? A IL-33 a gente está explorando, né? Mas com relação a IL-25, que também está envolvida com ILC2 e tudo mais, né? Ótima pergunta, não tinha nem pensado nisso. É uma coisa para ser olhada. Tem uma pergunta aqui, a Karina falou que está escrevendo aqui. Tem mais uma outra pergunta, que é com relação à primeira fase. Por quanto tempo que dura essa resposta dessa dislipidemia no animal? Se você observou, por quanto tempo que fica? 2 anos depois, ele está assim ainda. 2 anos depois? Vai acumulando e vai piorando, entendeu? Então, assim, se eu olhar um mês depois da infecção, tá começando. Então, eu vou encontrar, cada 10 camundongos tem 3, assim. Se eu olhar 3 meses depois, 6 meses depois, mais da metade dos animais já tá assim. Se eu olhar 2 anos depois, todos os animais estão assim. Então, é uma coisa progressiva. Tem uma pergunta aqui da Karina, eu queria saber se há algum impacto dessas vias colinérgicas no mesentério sobre o comportamento dos animais. A Luísa acha que sim, Karina. A gente não tem know-how para estudar comportamento, mas quando a gente coloca esses animais na câmara metabólica para fazer a calorimetria, um dos parâmetros que a câmara mede é a movimentação na gaiola. E eles têm uma movimentação diminuída. Então, eles têm um tônus muscular, né, pela falta da acetilcolina, então eles são mais molinhos, né? Mas esse comportamento exploratório da gaiola não é o melhor modelo para ver comportamento, não é um modelo para ver comportamento, mas eles andam menos, eles exploram menos. Então,
A Luísa acha que sim. Então... Tem mais uma pergunta, o Rafael Sanguinetti também pergunta aqui para você, qual é a origem do extravasamento da linfa no mesentério? Como os vasos linfáticos são afetados pela infecção? Essa é a pergunta de $1 milhão que a gente está tentando estudar, Rafael. Hoje, eu tentei bloquear TNF-alfa, IL-6, IL-1-beta, parece que tem um pouquinho de envolvimento de L1-beta, então hoje eu acredito que seja um boom de ativação de inflamassoma, porque o vaso linfático ele estressa, ele tem aumento de caspase, então poderia estar tendo uma morte celular ali decorrente de ativação excessiva de inflamassoma, mesmo porque a iecina tem sistema de secreção do tipo 3, do tipo 4, que ativa muito inflamassoma. E parece que essa lesão do vaso linfático, ela é mais exacerbada nos patógenos que ativam mais inflamassoma. Tá? Então, assim, é algo que a gente está tentando entender ainda. Não é exclusivo para a iecina, a gente observa isso durante a colite, a gente observa isso durante a infecção por Toxoplasma gondii. Então, patógenos que induzem uma inflamação muito grande fazem essa lesão no vaso. Mecanisticamente, a gente está tentando entender, e mais do que isso, tentando entender como esse vaso se repara. Porque algumas infecções, por exemplo, o Citrobacter rodente, o vaso se repara depois, mas não depois da infecção por iecina. Então, eu acho que a pergunta-chave aí é o que faz o reparo e por que ele não repara. Eu acho que a resposta está no estromo. Eu tinha uma pergunta para te fazer com relação a essa segunda parte, que além de você ter a inervação, os vasos linfáticos, né, você tem também a via principal ali, que é a circulação portal, né, que traz todos os nutrientes, né, do intestino para o fígado, né? E tendo em vista que você tem essa total dislipidemia que dura 2 anos, que você falou, e a gente sabe que o fígado é um local onde você tem essa regulação do metabolismo lipídico importante, né? Você chegou a ver se o fígado é afetado nesses animais, nesse seu modelo, a fundatividade hepática, assim, como é que fica isso? Ele tem esse depósito crônico de lipídios lá, tá? Ele não vai ter cirrose, ele não vai ter uma super esteatose, a menos que eu delipide. Então, se eu der uma dieta high fat para eles, a esteatose é muito mais pronunciada, mesmo para a dieta cetogênica. Ele naturalmente acumula mais lipídios. Ele naturalmente tem célula TH1 e TH17 no parênquima. O sistema imune hepático ele é uma coisa vascular, né? Mas a gente faz aquela marcação com CD45-IB para identificar a fração vascular e parenquimatosa, a gente vê um infiltrado tecidual de célula TH1 e TH17 que fica ali crônico no fígado. E ele tem um comprometimento de resposta à insulina. Então, se a gente faz um teste de sensibilidade à insulina e vai olhar, por exemplo, fosforilação de AKT no fígado, esses animais têm menos fosforilação de AKT. O tecido adiposo deles responde muito melhor à insulina, isso é outra história. Mas o fígado, em particular, está comprometido. E isso continua também. Você vê que vai em paralelo com essa cronificação do processo. Uma coisa que a Yasmin começou a estudar, depois que eu saí, depois eu não sei qual foi o desfecho disso, e eu acho que chega um pouco no fígado, é que assim, a vesícula biliar dele está alterada. Tem célula inflamatória lá. Eles conseguem tirar a célula específica para a eiercina de lá. Isso muda a produção de sais biliares, e esse animal ele tem uma alteração crônica da microbiota, provavelmente pode estar associado com isso. Então, muda a função não só do fígado, mas também da vesícula biliar. Legal, muito interessante. Tem muita coisa para explorar aí também. Legal. A gente não tem mais perguntas, a gente para aqui, então. Eu agradeço novamente a Denise e a Cristina pela... É difícil chamar a Cristina de Cris, a professora Cristina de professora Cristina, na verdade, eu conheço ela por Cris também, a Denise. Agradeço muito a participação de vocês, as 2 aulas foram ótimas, tivemos interação, e daqui 2 semanas, né, só avisando, então, todo mundo que está assistindo, né, a cada 15 dias, então daqui 2 semanas a gente vai ter novamente uma nova rodada do Immunotalks, que vai ser a palestra do Marcelo Bosa e do João Marques.
Muito obrigado a todos. E até daqui 15 dias. Até mais. Tchau, gente. Eu não sei se acho que ela parou de gravar. Não sei. Ainda Está recording. live ainda, eu acho. Acho que a gente ainda está live. Agora. Mas muito legal. Perfeito. Obrigado, meninas. Na verdade, foi ótimo. Muito legal. A gente vai ter mais 2 edições e depois vai ter daqui 15 dias. Então, é toda quinta-feira sim, quinta-feira não, né? Uhum. E vai ter, então, na semana que vem o Marcelo Bosa, daqui 2 semanas o Marcelo Bosa e o João Marcos. E depois vai fechar com o Peter Bros, com o Internacional, que é uma palestra única. Aí a gente retoma ano que vem. Muito tria, muito legal. Legal, valeu, obrigado. Gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu te procuro, te mando um e-mail para a gente combinar. Perfeito, a gente conversa semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.